Getúlio Vargas é uma das figuras mais emblemáticas da história política do Brasil. Sua carreira política começou no início do século XX, e ele se destacou pela sua capacidade de equilibrar os interesses de diversas facções políticas brasileiras. Vargas chegou ao poder pela primeira vez em 1930 através de um golpe de Estado que pôs fim à República Velha, marcando o início de seu governo provisório. Durante esse período, ele implementou uma série de reformas significativas que moldariam a estrutura política, econômica e social do Brasil por décadas. Em 1934, Vargas foi eleito presidente constitucional pelo Congresso Nacional, mas seu governo foi curto, pois em 1937 ele instaurou o Estado Novo, um regime autoritário que durou até 1945. Este período foi caracterizado por uma centralização de poder, supressão de liberdades civis e uma forte propaganda nacionalista. No entanto, também foi marcado por avanços significativos em termos de legislação trabalhista, com a implementação de direitos como a jornada de trabalho de 8 horas, o salário mínimo e as férias remuneradas, medidas que transformaram a relação trabalhista no Brasil. Após ser deposto em 1945, Vargas retornou à presidência em 1951, eleito pelo voto popular. Seu segundo governo procurou continuar as políticas de desenvolvimento econômico e bem-estar social. Durante esse mandato, Vargas enfrentou uma oposição política crescente e uma crise econômica que desafiavam seu poder. Mesmo assim, ele persistiu em suas políticas nacionalistas, incluindo a criação da Petrobras em 1953. Que marcou um importante passo na independência econômica do Brasil. Os últimos dias de Getúlio Vargas foram marcados por intensas pressões políticas e pessoais. Em 1954, o clima político no Brasil estava extremamente polarizado. Vargas enfrentava oposição não apenas de políticos e militares, mas também de setores da imprensa e de empresas estrangeiras, especialmente as interessadas no petróleo brasileiro. A situação se agravou com o atentado da Rua Toneleiro, em agosto de 1954, onde Carlos Lacerda, um feroz crítico de Vargas e jornalista, foi alvo de um ataque que resultou na morte de seu guarda-costas. Rapidamente, ligações entre os atiradores e a segurança pessoal de Vargas foram sugeridas, aumentando ainda mais a pressão para sua renúncia. Neste contexto de crise, Vargas estava cada vez mais isolado. Em uma noite tensa de sexta-feira, 13 de agosto de 1954, o Palácio do Catete estava envolto em uma atmosfera sombria. Getúlio havia acabado de retornar de Belo Horizonte. Enquanto o Major Hernani Fittipaldi, ajudante de ordens da aeronáutica, realizava suas rotinas noturnas, algo inusitado chamou sua atenção. Sobre a mesa do gabinete presidencial, encontrou um bilhete manuscrito que parecia ser o esboço de um pensamento profundo. A sanha dos meus inimigos, deixo o legado da minha morte. Levo a mágoa de não ter podido fazer pelos humildes tudo o que desejava. Preocupado com o teor do bilhete, Fittipaldi compartilhou a descoberta com o major do Exército José Henrique Silva Accioli, que imediatamente identificou o escrito como um possível prenúncio de suicídio. A notícia rapidamente chegou aos ouvidos de Alzira Vargas, a filha do presidente, durante uma noite já agitada pelos desdobramentos de um atentado político recente. Intrigada e preocupada, Alzira confrontou Fittipaldi com uma pergunta que refletia um temor mútuo. Sem hesitar, os dois subiram silenciosamente ao terceiro andar, onde Getúlio dormia. Com os sapatos nas mãos para não fazer barulho, Alzira vasculhou os pertences de seu pai em busca de mais pistas. A agitação despertou Getúlio, que, surpreso e um pouco irritado com a invasão, foi confrontado com o bilhete encontrado. O momento foi tenso, com uma troca de acusações e preocupações entre pai e filha, culminando em um diálogo carregado de emoções, onde Getúlio repreendeu a ideia de suicídio. A conversa terminou com um conselho paterno para Alzira descansar, mas a inquietação permaneceu.
Getúlio já tinha tomado sua decisão. A possibilidade de um golpe militar que o depusesse era iminente. Diante deste cenário, ele optou por um gesto extremo que ele acreditava poder unir o país e proteger as reformas sociais e econômicas que tinha implementado: seu suicídio. Na madrugada de 24 de agosto de 1954, Vargas tirou sua própria vida com um tiro no coração, no Palácio do Catete, deixando para trás uma carta-testamento que se tornaria um dos documentos mais famosos da história brasileira. A Carta de Despedida de Getúlio Vargas é um documento carregado de emoção e de crítica política, refletindo os pensamentos finais de um homem que se via cercado por adversidades insuperáveis. A seguir, apresentamos a carta na íntegra. Esta carta, que revela tanto a desesperança quanto a firmeza de suas convicções, foi a última mensagem de Getúlio Vargas ao povo brasileiro, marcando um ato final de resistência contra as pressões que o cercavam. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência, e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o perdão, e aqueles que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio,
As infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Seu suicídio desencadeou uma onda de comoção nacional e ajudou a cimentar sua imagem como defensor dos direitos dos trabalhadores e da soberania nacional. Gostou dessa história? Siga o canal Ao Encontro do Passado e ative as notificações para ficar por dentro das mais fascinantes narrativas sobre nosso passado.